A oração nos convida a uma intimidade profunda com Deus. Olá, paz e bem. O evangelho desta terça-feira, dia 3 de março, é de Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15, onde Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Quero convidar você a refletir um pouco sobre esta passagem. O texto do evangelho desse dia faz parte do Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde podemos encontrar vários ensinamentos fundamentais de Jesus para nós, seus seguidores. No evangelho de hoje, Jesus nos dá seu conselho sobre oração. Jesus nos dá seu modelo de oração, que é muito conhecido, chamado Pai Nosso. É uma oração que pode ser considerada como resumo da espiritualidade, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Equilibrada e educativa, por sinal. Primeiro, o Pai Nosso nos faz pensarmos em Deus, que é nosso Pai, seu nome, seu reino, sua vontade. Mostramos nosso desejo de sintonizar com Deus. Por isso, logo passa para as nossas necessidades, que é o pão nosso de cada dia, o perdão de nossas faltas, a força para não cair em tentação e também vencer o mal. A Igreja, neste tempo da Quaresma, insiste na urgência da oração e na escuta da palavra de Deus. Conversar, dialogar com Deus é uma fonte de luz e de força. Estar à escuta da palavra de Deus é vital, exigente e comprometedora. Nós, cristãos, sabemos que a palavra que Deus Pai nos dirige e propõe tem um nome próprio, que é Jesus Cristo. Dialogar com Jesus é nos abrir à verdade, à esperança e ao amor. É nos abrir à vida. Rezar é uma nova experiência na qual entramos em relação vital com Deus. Rezar significa abrir-se para Deus. Nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos ou só nas coisas deste mundo. Rezar é saber escutar a palavra daquele que é maior do que nosso cérebro e dirigir-lhe pessoal e comunitariamente nossa palavra de louvor e de súplica com confiança de filhos. A oração é mais do que recitar umas fórmulas. É, sobretudo, uma convicção íntima de que Deus é nosso Pai e que quer nosso bem. A oração nos situa diante de Deus e nos faz reconhecer tal como somos, já que somos criados à imagem de Deus. A oração vai nos descobrindo o que temos de ser em cada momento. A oração nos humaniza, nos faz mais humanos, mais criaturas e não criadores. Se não rezarmos, é impossível que nos conheçamos a fundo, porque não saberemos o que poderíamos ser, não saberemos até onde vamos. A oração nos possibilita dizermos em profundidade o que somos, o que pensamos e o que vivemos e para onde vamos. Jesus, no seu ensinamento sobre a oração, quer nos evitar de uma noção mágica de Deus. Quando ele diz assim: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, pois vosso Pai sabe do que precisais. Deus é o melhor juiz de nossas necessidades do que nós mesmos, e suas prioridades podem não ser iguais às nossas. Por isso, o que Jesus quer com o Pai Nosso é que confrontemos nossa vida pessoal e comunitária com o projeto de Deus. Que com o nosso proceder façamos que o reino de Deus aconteça. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, diz Jesus no texto do Evangelho de hoje. De todas as revoluções do Evangelho, a mais profunda e a mais radical é a revelação de Deus como Pai e, consequentemente, Deus como amor, como Pai mais carinhoso e entranhável. O Pai Nosso não é uma simples oração, apesar de ser breve. O Pai Nosso é uma síntese de tudo que Jesus viveu e sentiu a propósito de Deus, do mundo e de seus discípulos. Vós, portanto, orai assim. Em sua oração, Jesus sempre se dirige a Deus chamando-o de Abá. Para Jesus, Abá é o nome próprio de Deus.
Esta expressão aramaica é um termo que era usado especialmente pelas crianças pequeninas para dirigir-se ao seu pai carinhosamente. O termo Abá tem como tradução literal papai ou papaizinho. É um tratamento de muita ternura. Ao chamar Deus de Abá, Jesus quer nos revelar sua relação íntima, carinhosa, afetuosa que ele vive com Deus. A atitude de Jesus diante de Deus é a atitude de uma criança cheia de confiança, do afeto, da ternura de uma criança. Diante do Abá, são eliminadas as preocupações. Jesus quer que seus seguidores vivenciem a mesma experiência ao dirigir-se a Deus na oração. Orai assim: Pai nosso que estais nos céus. Jesus quer despertar em cada um de nós o espírito de filho. Quer que cada um de nós fale com Deus com segurança, com afeto, com ternura e com confiança de filhos. Jesus quer que cada um de nós se abandone nos braços do Pai, com alegria em Deus, nosso papaizinho, pois ao chamar Deus assim, todo medo desaparecerá e toda preocupação deixará de nos dominar. Deus é nosso Abá, nosso paizinho, que nos ama com amor incondicional e insondável, e que sabe de nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mas devemos prestar bem atenção que o Pai Nosso, desde o começo até o fim, é rezado em plural. Pai Nosso e não Pai Meu. Deus é o Pai de todos nós. Ninguém deve ficar excluído. Não podemos nos apresentar diante de Deus só com nossos problemas, alheios aos outros homens e mulheres. Rezar o Pai Nosso é reconhecer a todos como irmãos e irmãs. É sentir-se em comunhão com todas as pessoas. É ficar atentos para os problemas e necessidades dos outros. É não desprezar nenhum povo, nenhuma família, nenhuma raça, nenhuma gente. Mas ser filho deste Abá não significa ser infantil. Jesus nunca foi débil e infantil. Não rezamos a Deus para que nos defenda da dureza da vida ou para que faça aquilo que devemos fazer ou para que resolva os problemas que nós mesmos devemos resolver. Pedimos sim ao nosso papaizinho do céu para que saibamos atuar a partir de sua graça, de sua ternura, de sua bondade e de sua verdade e viver com responsabilidade na nossa liberdade de filhos e filhas. Diante do mundo que prescinde de Deus, Jesus propõe como primeira petição, como ideal supremo do discípulo, o desejo da glória de Deus. Santificado seja teu nome. Esta primeira petição está orientada na linha profética que situa Deus acima de tudo, exalta sua majestade e deseja que se proclame sua glória. Diante do mundo onde predomina o ódio, a crueldade, a injustiça, Jesus pede que se instaure o reino de Deus, o reino da justiça, do amor e da paz. Recorre nesta petição o tema-chave de sua mensagem, o reino de Deus que se instaurará na terra como no céu. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus. A oração do Pai Nosso é um convite para estabelecer uma relação de confiança e de intimidade de uma dimensão comunitária e em uma disposição constante de perdão. A partir desta dimensão, os cristãos são chamados a construir espaços de oração que refletem o compromisso de construir o reino de Deus, onde Deus é Pai de todos nós e nós somos filhos e os filhos irmãos que vivemos em comunidade e fraternidade. Pai Nosso quer enfatizar uma nova relação dos cristãos com Deus, que não é somente individual, mas também comunitária. São os filhos ou cidadãos do reino os que se dirigem ao Pai, que é seu Rei. Chamar Deus de Pai é algo insólito, inimaginável, que expressa a máxima confiança, proximidade e ternura. Jesus quer nos dizer que Deus é o nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, cheio de cuidados e ternura para com cada um de seus filhos e filhas. Com a palavra Pai, abre-se um novo
mundo, nas relações de Deus para com o homem. A vida cristã está banhada de alegria, pois sabemos que somos filhos e filhas de Deus, independentemente de nossa situação e de nosso modo de viver. Além do mais, ao chamar Deus de Pai, precisamos estar conscientes de que precisamos viver como irmãos e irmãs, como recorda São Tomás de Aquino. Ao dizermos Pai, recordemos duas obrigações que temos para com os semelhantes. Primeiro, devemos amá-los porque são nossos irmãos, pelo fato de serem filhos de Deus. Segundo, devemos reverenciá-los, tratando-os como filhos de Deus. Rezar o Pai Nosso é seguir Jesus Cristo. Repito, rezar o Pai Nosso é seguir Jesus Cristo, aprendendo dele a maneira de viver, de escolher e também o modo de enfrentar a morte. Quais são as razões profundas, as raízes da própria existência? Dizer Pai nos torna disponíveis, nos enche de confiança, facilita a nossa entrega, pois estamos certos de sermos ouvidos e isto nos permite superar as barreiras do medo e da incerteza. Dizer Pai significa que eu devo me comportar como filho diante dele e como irmão diante dos outros, pois eu sou irmão de muitos outros irmãos. Dizer Pai faz nascer a certeza de que somos amados, isto é, nos leva a um ato de inteiro abandono em Deus. Nós estamos na Quaresma, que é esse tempo oportuno de nos preparar para a Páscoa do Senhor. Tempo de conversão, tempo de nos aproximarmos mais de Deus pela oração. Também vamos meditar mais sobre alguns pensamentos do Papa Francisco sobre a oração do Pai Nosso. Diz o Papa Francisco, a sensação que experimento é de segurança, começo a partir daqui. O Pai Nosso me dá segurança, não me sinto afastado de minhas raízes, não tenho a sensação de ser órfão. Tenho um pai que me recorda a história, revela minhas raízes, cuida de mim, que me leva para a frente, e até mesmo um pai diante do qual eu me sinto sempre uma criança, porque Ele é grande, é Deus. E Jesus pediu isso, que nos sintamos como crianças. Dizer e ouvir o nosso do Pai Nosso significa entender que não sou filho único. Nós, cristãos, corremos o risco de nos sentirmos filhos únicos. Não. Todos, até mesmo aqueles desprezados, são filhos do mesmo Pai. Pai é uma palavra conhecida por todos, uma palavra universal. Ela indica uma relação fundamental cuja realidade é tão antiga quanto a história da humanidade. Hoje, no entanto, chega-se a afirmar que estamos em uma sociedade sem pais. O problema dos nossos dias não parece ser tanto a presença invasiva dos pais, mas sim a sua ausência, a sua inoperância. Às vezes os pais se veem tão concentrados em si mesmos, no seu trabalho e em suas realizações individuais, que acabam até por esquecer a família. Que esta reflexão da oração do Pai Nosso, do texto do Evangelho de Mateus, possa nos ajudar a rezar melhor e a criar mais intimidade com o Senhor pela vida de oração, principalmente nesse tempo favorável, que é o tempo da Quaresma. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço e fique na paz.